Olá, meninas! Sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu vou produzir um buquê na caneca para o Dia dos Namorados. Assim, aquele buquê para te vender mesmo. Olha só que linda essa caneca. Eu já tinha mostrado para vocês no vídeo de comprinhas, né? Ela tem essa alça decoração lindíssima. Então eu quero estar montando com vocês. Eu tenho 4 unidades dela, então eu pretendo mostrar os 4 modelos para vocês. Eu não sei se vai ficar tudo nesse vídeo, mas eu vou fazer o possível para montar. Quanto mais modelos com vocês, melhor, tá? Eu tenho algumas opções aqui na mesa. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Hoje eu tô gravando de um ângulo diferente, espero que vocês gostem, para melhorar aí a imagem para vocês. Então, a minha primeira opção é fazer, então, a caneca com o ferreiro, com a caixinha de 4 bombons. Ele já tá com esses palitos, por causa que eu tava testando uns outros modelos. A mesma coisa com esse aqui, mas a gente vai fazer tudo do zero, tá? E aqui depois tem alguns outros modelos que eu tô ainda estudando as estampas e os modelos pra gente fazer junto, tá? Mas então, eu quero que vocês me acompanhem na montagem desse primeiro modelo, que eu vou tentar fazer, então... Tentar não, vou fazer com a caixinha de 4 ferreiros e essas rosas artificiais aqui, elas eu compro na Shopee, o link vai estar na descrição, aí embaixo. E eu acho que eu vou colocar essa pelúcia sentadinha aqui em cima dela. Mas aí a gente vai montando juntas e aí a gente vai ver qual vai ficar a melhor forma de apresentação ali do nosso buquê, tá bem? Então vai ser um buquê bem romântico, bem bonito para o Dia dos Namorados. E também depois se tu quiser deixar no teu catálogo, né, para durante o ano ter, fica tranquilo também para qualquer ocasião, tá bem? Então vamos lá para montar essa caneca do zero. Bora lá então, meninas, nada de perder tempo. Então vamos lá. Primeira coisa então, vamos colocar o forrinho aqui da espuma floral dentro da nossa caneca, tá? Eu vou estar utilizando aqui um papel sujinho, um que sobrou aqui de um buquê que eu fiz, tá? Então eu vou cortar ele aqui num tamanho só pra mim forrar minha espuma floral, pra não ficar em contato diretamente com a caneca. Então eu vou cortar aqui ele em 4 pedaços, mas tu utiliza aí o sujinho que tu tiver aí disponível, tá? Eu vou pegar esse pedacinho aqui. O que só a gente precisa cuidar, tá? Se caso o teu papel sujinho ele for muito diferente da cor da caneca, cuidar pra não sobrar rebarba, pra não ficar aparecendo, tá? Então aqui, ó, só pra vocês entenderem, aqui eu tenho um pedaço da espuma floral, então como eu já tô fazendo buquês na caneca, esse aqui é uma sobra que tá aqui, né? Mas geralmente eu corto um quadradinho da espuma floral, provavelmente saiu daqui, ó, e vou cortando um pedacinho. Corto um quadradinho, né, da espuma, e mais ou menos eu vejo se já tá do tamanho da minha caneca. Obviamente aqui não tá com as pontas arredondadas, é isso que a gente vai fazer agora. Vou pegar aqui. Ai, a minha faca não tá aqui. Pera aí que eu vou pegar uma faca. Pegou minha faca, né, vida? Peguei a minha faca aqui e o que eu vou fazer? Eu vou arredondar essas pontinhas, porque como o corte sai quadrado, eu vou arredondar essas pontinhas para ficar mais fácil de entrar na minha caneca. Mas é coisa bem tranquila, tá? Ó, tirei as pontinhas e dei uma arredondada nas pontas aqui. Ó, ele já começa a entrar. Então eu vou pegar o meu papel sujinho que eu mostrei pra vocês, que eu cortei ali, e vou colocar minha espuma bem no meio, tá? Nisso eu vou envelopar ele, né, envolver ele aqui com o sujinho, tá? Ele vai ficar assim, ó, tá? Tem gente que gosta também de passar papel filme, aquele transparente. Eu nunca fiz assim, eu sempre pego o retalhozinho de algum sujinho e já utilizo. Então, agora eu vou pegar e vou colocar dentro
da minha caneca. Ó. Automaticamente, assim que eu coloco, ela já fica desta forma, tá? Então, ó, eu vou agora cortar esses retalhos aqui que ficou pra fora. Essa parte aqui que eu disse pra vocês que é importante, que se o sujinho for de alguma cor muito forte ou diferente da caneca, tem que ser bem cortadinho pra não ficar aparecendo depois em volta do leque, tá? Então, tá pronta aqui a nossa base. E assim vai ser para todas as outras canecas que eu vou mostrar pra vocês. Eu sempre utilizo a mesma base, tá? Eu não faço outro tipo de base. A única coisa que pode alterar é que quando eu vejo que se a caneca ela é muito grande e a minha espuma ficou sobrando um pouquinho, eu sempre coloco um retalhozinho. Mas isso aí é só em alguns casos que forem necessários, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar, como eu disse pra vocês, o ferreiro no pacotinho de 4 bombons, tá? Esse aqui, ele já tá com os palitos fixados nele, porque eu já tinha feito um teste com ele em outro bombom, em outro buquê na caneca, tá? Mas é bem tranquilo colocar aqui, ó, as fitinhas no palito e cortar do tamanho que tu deseja. Eu até nem sei se tá do tamanho, eu vou testar agora com vocês. Mas a minha intenção é colocar o pacotinho do ferreiro e o ursinho sentado em cima, tá? Eu já fiz um buquê parecido com esse no Dia das Mães, mas eu quero fazer novamente porque eu acho muito fofinha essa opção. Aqui. Então, eu vou tentar colocar bem no meio aqui o Ferreiro Rocher. Eu não vou afundar ele tanto na caneca, por quê? Porque o que eu quero fazer é colocar as flores aqui no meio. Porque como é Dia dos Namorados, eu acho que colocar as flores aqui vai ficar bem legal. Se eu tivesse flor vermelha, rosa vermelha, eu iria estar utilizando agora. Mas como eu achei muito caro na internet e eu não achei depois porque tava tudo esgotado, eu vou utilizar o que eu tenho aqui, que é as rosinhas na cor champanhe, tá? Então eu quero colocar essas flores aqui na parte de baixo. Por isso que eu tô deixando aqui uns 2 dedinhos da minha caneca. Mas ele tá bem firme, ó. Ele não tá frouxo. Agora, eu vou tentar encaixar já as minhas flores pra ver se vai dar certo a ideia que eu passei pra vocês. Então, eu tenho aqui... E agora eu vou centralizar essa rosa no meio, tá? Eu quero que ali no meu buquê a rosa ela fique assim, ó. Porque se ela ficar cobrindo todo o espaço que eu quero dessa forma, eu nem vou colocar a terceira, tá? Então, eu vou colocar aqui na espuma. Tentar fixar ela de uma forma que ela fique reta. Na diagonal, assim, sabe? Eu acho que eu vou ter que cortar mais um pedacinho desse cabo dela. Cortar mais um pedacinho, ó. Deixar bem curtinho. E como eu disse, né, a gente tá testando pra ver se vai dar certo. Qualquer coisa eu vou fazer só com as rosas soltas. Que eu queria já usar essa, que essa aqui já tá bem preenchida já com essas mini rosas, né? Então eu acho que ficaria legal se já conseguisse preencher com elas. Agora eu já mostro pra vocês. Ó. Aqui. Lembrando, né, que o buquê na caneca, ele só vai ficar pronto quando ele estiver completo. Então, assim, ele fica um pouquinho, não digo estranho, mas fica, parece que tá faltando alguma coisa. Mas é porque aqui embaixo a gente ainda vai colocar o nosso sujinho, né? Então, o sujinho, querendo ou não, ele vai dar base também pra essas flores que estão aqui. Então, eu vou deixar por enquanto dessa forma. Se depois, com o papel sujinho, eu achar que não ficou legal ou que tem que mudar alguma coisa, a gente vai mudando juntas, tá? Aqui, a gente vai fazer a pelúcia junto. Eu vou até tirar essa que já tava pronta pra me mostrar pra vocês como que eu fixo a pelúcia no palito, tá?
Essa pelúcia que eu tenho é um chaveirinho escrito Love. Eu só gosto de tirar. Se tem alguma rebarba nele, vocês já dão uma olhadinha aí na pelúcia de vocês, né? É um chaveirinho escrito Love. Como que eu faço a fixação dele no nosso buquê? Eu utilizo fitilho, aqueles fitilhos de presente, pra colocar em presente. É bem baratinho. Então, eu pego aqui um pedacinho, tá? Passo pelo pescoço da minha pelúcia, do meu ursinho. Eu já fixei dessa forma a pelúcia maior e dá do mesmo jeito, tá? Então, vou pegar um palito de churrasco e vou atar aqui nas costas da minha pelúcia, ó. Então, coloquei aqui o palito de churrasco e vou atar um nozinho aqui. Precisa ser bem forte o nó, porque é esse nozinho aqui que vai dar a fixação do nosso ursinho. Então, tem que estar bem forte aqui. Dou 2 nozinhos e corto o excesso. Tá? Prontinho. Ele fica assim, ó, fica bem firme e a parte de trás fica assim. Essa parte de trás aqui, lembrando, né, que o nosso papel, depois o nosso sujinho, ele vai esconder. E eu vou colocar um pedacinho de cola só aqui nesse coisinha do chaveiro, que eu não gosto que fique aparecendo. Tem gente que gosta de deixar aparecendo pra parecer que é um chaveiro, mas pra mim, não preciso. Tá? A minha intenção, então, é colocar como se ele estivesse sentadinho aqui na minha caixinha do ferreiro, tá? Então, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou precisar cortar. Tô medindo aqui na minha caneca. Eu vou precisar cortar um pouquinho aqui do meu palito de churrasco. Então, vocês têm que medir aí na caneca que vocês vão estar utilizando, se vai ser necessário cortar ou não. O palito que eu utilizo é de 30 centímetros, então geralmente eu preciso cortar. E eu vou fixar ele aqui na parte de trás da minha caixinha. Ó, já tá fixado, então, e ele fica dessa forma aqui atrás. Tá? Então, agora a gente já vai partir pra embalagem, tá? Vamos lá pra embalagem. Vamos agora pro leque, né? Então, a gente já tem a nossa estrutura formada. Vamos, então, pra parte do leque. Eu disse pra vocês, né? Eu comprei 4 modelinhos dessa caneca. E eu quero fazer uma caneca de cada jeito. A primeira vez que eu comprei, eu queria fazer todas o mesmo modelo. Ai, mas eu comprei tanto papel bonito. Olha esse aqui. Então, eu quero usar eles. Eu vou usar um de cada. Então, vamos lá. Eu vou utilizar 2 cores de papel sujinho, porque eu quero fazer uma brincadeira com as cores mesmo. Mas, se tu na tua casa tiver só uma cor de sujinho, usa uma cor. Os meus primeiros modelos de buquê, todos praticamente eram com uma cor só e dava super certo. Então, eu só tô fazendo com 2 cores aqui porque, pra mim, ele acaba dando um destaque, tá? Então, vamos lá. Vou cortar meu sujinho ao meio. Vocês viram que lindo esse sujinho? Olha só. Ele é todo estampado de corações. Eu deixei o link pra vocês aí nos comentários, tá? Então, vou fazer o nosso leque. Então, cortei o sujinho ao meio, né? Agora, eu dobro ele novamente ao meio. E lembra que eu dou uma puxadinha pro lado, assim, pra já aparecer o nosso primeiro leque. Depois que eu dobrei aqui, ó, esse cantinho, eu dou mais uma dobra pra lateral. E ele já forma, então, minhas 4 pontas do leque, tá? É essa forma aqui que eu vou estar aplicando no meu buquê. Agora, então, eu pego meu buquê. Vou fazer assim pra ver se fica mais fácil pra vocês enxergarem. Vou pegar um palito de churrasco, tá? Esse palito de churrasco eu vou estar colocando aqui no meio do meu leque, ó, na primeira parte do meu leque. E ele vai me auxiliar a eu colocar esse leque no meu buquê,
né? Então eu vou pegar aqui entre o sujinho que tá aqui na caneca e a espuma floral e vou fixar o meu leque no meio, tá? E assim, o leque, pra mim, é uma das partes mais difíceis, assim, até tu pegar direitinho no buquê. Então, tem que ser feito com calma. Se vocês perceberem, ó, eu não empurrei ele com toda a força, eu tô colocando ele devagar, porque a gente precisa ir colocando, ajustando, né? Se tentar colocar tudo de uma vez só ali e com força, vai acabar que vai ficar amassado a tua folha e não vai ficar com um acabamento legal, tá? Então aqui, ó, já coloquei o primeiro leque. E aí agora a gente já vai partir pro segundo. A partir do segundo que a gente vai começar a organizar ali a vida dos leques. Então, mesma coisa, dobra ao meio, dobra a folha aqui pra fazer a orelhinha, puxa ela pro lado e dobra ela novamente. Quando tu tiver, então, teus 4 orelhinhas, a gente vai estar colocando. Põe aqui o palito e vamos fixar ali. Agora eu vou aqui pro outro lado, acho aqui entre o sujinho e a minha espuma floral e coloco o meu leque. Com todo cuidado, puxando ele aqui pras laterais. Tem que ser feito com cuidado, ó. E aqui, recém ele vai começando a formar o leque. Aí aqui vocês vão vendo se tem, ó. Geralmente eu sempre tenho uma ponta que fica mais pra fora do que a outra. Aí eu venho aqui com o meu palito de churrasco e tento ir colocando ela pra dentro, assim, pra não ficar tão desproporcional do outro lado. Tá? Mas primeiro eu vou colocar os outros lequezinhos, os que vão ir aqui ainda na frente, e depois eu finalizo ali com alguns ajustes, tá? Então, os 2 primeiros ficou dessa forma aqui. Ó a parte de trás, ó. Fica bem perfeitinho. Então, vamos lá para a segunda camada. Como eu disse pra vocês, tô testando. Então, eu comprei num dos kits, veio esse dourado, que não é bem um dourado, porque ele é meio transparente, ó. Ele é transparente, ele não é aquele sujinho dourado que não é transparente, no caso ele é meio fosco. Então eu vou tentar fazer um detalhe com ele no segundo leque, tá? Então vamos lá, corta ao meio. Pro segundo leque, que eu digo a segunda camada de leque, a gente vai cortar o sujinho ao meio e depois cortar ele ao meio novamente. Então a gente vai cortar o meio e depois a gente vai pegar a metade do sujinho e cortar no meio novamente. Esse aqui seria, no caso, o nosso leque médio, né? Que depois a gente tem os pequenos, mas eles vão somente na parte da frente. Eu gosto geralmente de mudar a cor do segundo leque, mas aí fica... Vocês podem fazer como vocês preferirem. Então, aqui a metade do meu sujinho e eu vou fazer o meu leque, então, médio, pra estar colocando aqui no meu buquê. Como eu disse pra vocês, eu estou testando, eu vou ver se vai ficar bonita essa cor, se vai combinar, se vai ornar, né? E aí, qualquer coisa, se não ficar bem, a gente vê o que a gente faz. Então, aqui, mesma coisa, né? O meu leque, só que menor. Vou colocar o meu palito de churrasco. Só que agora eu vou introduzir ele, colocar esse leque aqui, ó, nessa lateral, tá? Então, eu vou colocar ele aqui do ladinho. E a mesma coisa, entre o meu sujinho e a minha espuma floral. E sempre cuidando da caixinha ali, né? Pra não ficar na frente da caixa, nem nada do tipo. Ó. Pra dar um destaque nesse buquê. Até que eu gostei. E assim, sempre quando tiver algum ajuste pra fazer no leque, puxar ele um pouquinho, eu sempre utilizo o meu próprio dedo, que eu coloco aqui no leque e vou puxando ele um pouquinho pro lado, ou eu utilizo o próprio palito, coloco ele, introduzo ele no meu leque e vou arrumando.
Mas vamos colocar ali o segundo leque pra ver como vai realmente ficar. Pego minha outra metade e faço novamente o leque. Né? Pego aqui meu palito e vamos colocar agora só que do outro lado. Ó, como minha caixinha ocupa bastante espaço, eu coloco aqui o meu lequezinho atrás dela e coloco aqui no meu buquê. Olha como um lado ficou diferente do outro. Não sei se pra vocês fica perceptível, mas pra mim esse lado aqui ficou mais bonito do que esse. Então eu vou tirar esse leque aqui, o primeiro que eu coloquei, e eu vou colocar de novo. E assim vocês vão fazer se caso vocês acharem que o leque não ficou legal. É só tirar e colocar novamente, até vocês acharem que ele tá proporcional aí os lados e que eles ficaram bonitos. Ai, olha aí, ó. Fui puxar um e saiu o outro. Mas é manter a calma e só empurrar de novo aqui. Deu. Tá. Aqui na parte de trás, a gente já pode arrematar ele. O que eu gosto de fazer? Aqui na parte de trás sempre tem um encontro entre as duas partes do sujinho, né? Então eu costumo pegar um pedacinho de fita, não precisa ser muito grande. Um pedacinho de fitinha só. E eu coloco aqui pra fazer uma emendinha entre as duas, tá? Mas assim, coisa pouca, não precisa ser aquele exagero de fita, tá? Então só coloquei aqui pra manter eles juntinhos. E aqui. Ó. Então, por enquanto ele tá ficando dessa forma. E agora eu vou voltar com o meu sujinho vermelho pra gente fazer o acabamento aqui embaixo. Tá? Porque eu acho que se eu seguir com o dourado, vai ficar muito dourado. E vai fugir daquela proposta romântica, né? Então eu vou pegar meu sujinho vermelho. E aí a gente vai cortar ele pra fazer os mini leques. Então eu vou cortar ele ao meio. Vou cortar novamente ao meio. E novamente ao meio. Que como é pros menores, né? Então a gente vai cortar aqui, ó. Então agora a gente vai fazer os leques que vão ir aqui embaixo. Então mesma coisa, né? Fazer a dobradura do leque. A única diferença é que agora, pra parte de baixo, aqui é o leque normal, né? Eu só vou dar mais uma dobrada nele pra ele ficar dessa forma aqui, tá? E vou utilizar o nosso palito novamente pra colocar no nosso buquê. A única diferença é que agora a gente vai começar a colocar aqui na parte da frente. Então, ó, vou introduzir com o meu palito e empurrar. Primeiro a gente introduz aqui os leques, ó, só pra vocês entenderem, aqui. E depois a gente arruma ali as florzinhas pra elas ficarem bem bonitas. Vou fazer outro leque. E eu sempre costumo faço de um lado e depois faço do outro, tá? Pra manter sempre uma proporção ali do buquê. Aqui. Agora eu vou pegar a outra metade e vou cortar mais uma pra gente continuar fazendo. Geralmente ali na frente eu utilizo sempre 4 leques, tá? É 4 leques que eu utilizo na parte da frente do buquê. Só se for uma canequinha muito pequena, aí sim diminui. Senão é sempre 4. Aqui. E agora eu vou colocar a última. A última aqui na frente, pra fechar o nosso leque. Ó, acho que esse aqui tem que empurrar um pouquinho mais. Ó, como
ficou a base do buquê. Então, o leque médio, né, em dourado, o leque vermelho, grande. E aqui agora eu só vou dar mais uma olhada pra ver se estão todos ornando. Eu acho que sim. Ó, lembra que eu falei pra vocês das flores? Era exatamente isso aqui que eu queria, ó. Como se ela estivesse ali, ó. Então, pra mim, ficou super bem. E tá bem presinho, ó. Pra vocês entenderem, tá bem preso. Dá pra mexer no buquê à vontade. Tá? E agora, então, a gente vai para os acabamentos, né? Então, a gente tem que ver o balão, temos que ver os laços pra colocar e também ver uma forma de tirar esse açúcar adicionado aqui, que me dá uma agonia, né? Então agora eu vou ver o que a gente vai estar utilizando aqui e eu mostro pra vocês. Vamos lá então. Agora eu vou fazer então um laço nessa cor dourada que eu vou colocar nesse balão que diz Te Amo. Eu já deixei o link aí dele pra vocês também. Ó. Então, e eu vou utilizar um balão de 5 polegadas também, vermelhinho, tá? Então, primeiro eu vou fazer um laço duplo com essa fita dourada. Eu quero testar, fazer ele com as perninhas mais longas, que eu acho que fica legal, tá? Então, eu vou fazer aqui um laço duplo, tá? E vou tentar deixar o fio aqui mais longo pra fazer um acabamento diferente nele, tá? Então, vamos lá. Atar aqui o nozinho. Vou tentar fazer um laço com as perninhas dele mais compridas, assim, pra ficar mais caidinha, sabe? O que eu me refiro seria aqui, ó, no balão, deixar ele mais caidinho, sabe, no buquê. Eu não costumo muito fazer assim, então eu queria mudar, fazer uma forma diferente. Então, eu vou pegar aqui as minhas perninhas do meu laço, vou juntar elas, uma de trás pra outra, assim, e vou cortar na diagonal, na altura que eu quero. Já vou pegar o meu isqueiro pra queimar a pontinha da fita, pra não ficar desfiando. Ok? Eu acho que esse tamanho vai ficar bom. Qualquer coisa, se precisar, eu corto de novo. E eu vou fazer um laço. Agora eu vou fazer um com as perninhas mais compridas também, só que um laço simples pro meu balão menor. Então, eu vou dar só uma voltinha na minha fita. Se vocês quiserem um passo a passo desses laços, eu tenho lá no meu Instagram. Eu já gravei tanto do laço duplo quanto do laço simples. O arroba é belosmomentosateliê, então se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem estar vendo lá os modelinhos. Ó, mas é bem fácil de fazer. Se eu conseguir fazer, vocês conseguem. Ó, e esse aqui é o lacinho simples, tá? E esse aqui é o laço duplo, que é com 2 orelhinhas, tá? Então, mesma coisa, eu vou deixar as perninhas uma virada pra outra e vou cortar na diagonal pra dar o acabamento nele. E vou queimar aqui as pontinhas pra não desfiar. Aqui. Eu vou colar, então, primeiro no meu balão pequeno e depois a gente cola no balão grande. Eu gosto de fazer acabamento nos meus laços com essas pérolazinhas aqui. Essas autocolantes, eu acho que fica bem legal. Então, é isso que eu vou fazer agora. Geralmente, eu pego umas 4 pérolazinhas e colo no meio do laço. Então, aqui eu vou pegar 4 pérolas. Vou colar aqui no meio do meu laço. E aqui eu vou pegar mais 4 pérolas. E vou colar no meio do meu laço. O que acontece? Depois, aqui na minha cola quente, eu vou dar um pinguinho de cola na pérolazinha aqui, nas 2 pérolazinhas que vão ficar na ponta. Porque geralmente são elas que começam a descolar. Eu não gosto de colocar em tudo, porque senão fica muita cola aqui e eu não gosto do acabamento. Então eu só dou um pinguinho da cola quente nas 2 pontinhas, que já é o suficiente pra manter a pérolazinha aqui no lugar. E não dar aquele ar de cheio de cola quente, sabe? Então, aqui. Já estão coladas as pérolas, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é um acabamento bem simples, mas que faz toda a diferença no resultado do buquê. Porque fica aquela coisa de cuidado, né? Ficou delicado, deixa mais bonito ainda o nosso buquê. Então, agora eu vou colar no balão de 5 polegadas. Eu vou colar o laço simples e depois eu vou colocar no balão Te Amo o laço
o laço duplo. Então, no próprio laço, eu vou colocar um pouquinho de cola quente. E venho diretamente aqui nele e fixo aqui no balão. E ele fica assim. Essa perninha ela tá um pouquinho amassada por causa da dobra da fita. Agora eu vou pegar o meu laço duplo e vou colocar no meu balão maior. Ó, geralmente eu não costumo deixar as perninhas assim, né? Geralmente eu sempre corto e deixo aquele laço curto. Mas eu quero testar fazer dessa forma ele um pouquinho pra ter modelos diferentes também, né? Então vamos lá. Eu vou fixar então o balão maior. Eu tive que colocar aqui um palito de churrasco, porque eu acabei cortando muito e aí ele vai ficar muito baixinho. Eu vou fixar ele atrás aqui do nosso ursinho, tá? Bem atrás. Então aqui tu tem que buscar, né, achar espuma floral pra te fixar o teu balão. Deixa eu ver aqui. Eu acho. O ruim só é achar um lugar pra colocar o balão. Aqui. E esse outro menorzinho eu vou colocar aqui do lado. Acho que ficou muito grande, esse aqui eu vou cortar um pouquinho. Olha só. Eu acho que tá faltando um balão. Sei. Deixa eu ver se eu consigo empurrar mais esse pra baixo aqui. O que vocês acham? Tá, vamos ir fazendo os outros acabamentos aqui, depois a gente vê se coloca mais o balão ou não. Tá? Então agora a gente precisa ver uma coisinha pra colocar aqui. Eu acho que eu vou colocar uma borboleta vermelha. Pra quem não viu, tem vídeo aqui no canal também explicando como é que eu faço essas borboletas 3D. Que eu utilizo elas sempre pra tá tapando esses coisas de açúcar que eu odeio que fica aparecendo. Né? Então, vou tá colocando. Vou pegar, então, um durex. Aí, vou tá fazendo, então, aquele tipo dupla face, assim, né? Colocando aqui na minha borboletinha e fixando aqui em cima da escrita da nossa caixa. Aqui. Eu acho que também vai dar um charmezinho se eu colocar uma outra aqui no nosso balão. Eu adoro essas borboletas. Adoro, adoro, adoro. Vou pegar mais uma aqui. E vou colocar aqui no balão. E eu acho que dá pra gente colocar uma outra dobrada. Deixa eu ver se eu tenho. Só que eu não queria muito grande. Acho que eu tenho aqui a média. Essa daqui eu comprei em casa de... Essas de festa. De aniversário, assim, sabe? Aí eu comprei. Eu quero uma, mas eu não quero muito grande. Até por isso que eu comecei a fazer as minhas, porque eu comprava desses aqui e são poucas as que vêm menores. As outras todas são muito grandes, aí eu não consigo usar nos buquês. E aí eu acabava perdendo muito. Por isso que eu faço agora. Mas eu acho que uma dourada aqui vai ficar legal. Então por isso que a gente vai colocar. Deixa eu ver. Eu acho que aqui vai ficar legal. Tá, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só pegar. Eu acabei não pegando esse coisinha que vem nela pra colar. Deixa eu pegar aqui. Mas se caso também não tiver esses aqui,
Pega e cola com a cola Durex. Aqui. E agora eu vou colocar aqui do lado, que eu acho que vai ficar bem bonito. Sempre a borboleta, põe ela de ladinho assim, eu nunca deixo ela bem retinha. Eu não sei se eu vou colocar desse lado, porque o sujinho tá muito leve. Deixa eu ver. Acho que deu. Olha aí. O que vocês acham? Acho que tá faltando alguma coisa. Ele fica bem grandinho, ó. Mas eu acho que ficou um modelo bem bonito pra esse Dia dos Namorados, né? Ficou romântico. Eu acho que eu ainda colocaria um laço aqui embaixo. A Breda adora laço, né? Vamos fazer um laço pra botar aqui embaixo. Um laço simples. Um laço simples, mas não muito pequeno. Tá? Então eu abro bem o dedo aqui pra ele ficar bem larguinho. E não ficar muito pequeno, porque tem que aparecer. Ele fica embaixo do leque ali das flores, então ele dá um destaque. Ó. Mesmo acabamento. Vou girar aqui minhas perninhas, vou cortar. Vou pegar aqui o meu isqueiro pra fazer o acabamento. Vocês viram os outros modelos que eu fiz? Eu acho que nem todos eu compartilhei aqui como faço, mas eu já fiz alguns modelos. Então aqui eu peguei um pedacinho da haste de balão que eu cortei, né? E vou passar um pouquinho de cola quente na ponta dele e vou colar o laço que eu fiz, o laço simples. Olha, vai ficar assim coladinho na haste. Eu também vou colocar ali umas pérolazinhas pra combinar, né? Pra todos ficarem bonitos. Com acabamento premium, né? E a mesma coisa, vou passar a colinha aqui na parte de baixo da caneca. Aqui, ó. Tá vendo que tá meio vazio? Então, é ali mesmo que a gente vai colocar. Eu acho que já secou. Aqui. Então, entre o meu sujinho e entre a minha espuma, é onde eu vou colocar esse laço. Quer dizer, entre o sujinho e a caneca. Vocês vão ver que a haste do balão vai ficar muito mais fácil. Olha só a diferença. Perfeito, né? Valorizou ainda mais essa caneca maravilhosa. Agora eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o nosso buquê completo. Olhem só, então, o nosso modelo finalizado, né? Com o ursinho, o ferreiro, o nosso papel lindíssimo, as flores que eu falei para vocês, né? A nossa caneca com a alça decoração. Vou pegar aqui para vocês verem melhor. Ó, os acabamentos. A flor que eu disse para vocês, né? As borboletas e os balões. Me conta aí o que vocês acharam. Se vocês acharam bonito, o que vocês fariam diferente. Se vocês ficaram com alguma dúvida. Me conta aí se vocês gostaram. Coloca aí nos comentários. Então, meninas, me contem. Vocês gostaram desse modelo de buquê que eu preparei hoje pra vocês? Gostaram? Eu, particularmente, até que gostei. Gostei bastante. Ficou da forma que eu esperava, né? Com a cor predominante vermelho, né? Em razão do Dia dos Namorados. Olha só esse papel, que lindo que ele fica. Cheio de decorações. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso modelo, né? Se vocês reproduzirem, me marquem aí, me mandem foto. Eu adoro ver o trabalho de vocês. E já eu vou estar trazendo um novo modelo para vocês também na caneca de coração. Mas é óbvio, né, meninas? Vocês podem estar reproduzindo com a caneca que vocês estiverem aí.
Eu comprei uns outros modelos para esse Dia dos Namorados e assim que eu for produzir elas, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Tá bem? Espero muito que vocês gostem. Um beijo e tchau, tchau. Se tu ainda não me segue, não é inscrita aqui no canal, né? E também não me segue nas redes sociais e quer me acompanhar o meu dia a dia, é Belos Momentos Ateliê. Curte, comenta e compartilha o vídeo. Tchau!